beleza? Como eu falei no último vídeo, vou dar prosseguimento a falar das ditaduras sul-americanas, latino-americanas. Hoje vou falar do caso chileno. Se você não viu o último vídeo, para tudo, vai lá, procura o último vídeo, porque nele eu tracei alguns paralelos sobre a situação internacional que gera essas ditaduras, esse fenômeno das ditaduras ali nas décadas de 70 e 80 aqui na América do Sul. Falei do caso argentino na última aula e hoje eu vou falar do caso chileno. Vamos lá. No Chile, cara, você tem uma ditadura que vai se estabelecer num país que gozava, aos olhos de todos os vizinhos da comunidade internacional, de muita estabilidade política. O Chile, se você comparasse com os países latino-americanos, os países sul-americanos, vivia uma situação de estabilidade muito grande. Você tinha uma economia baseada na mineração, que andava bem, você tinha partidos políticos de esquerda legalizados, participando do jogo político, você tinha um clima de estabilidade. E por que se estabelece uma ditadura nesse clima de estabilidade? Porque, em 70, Salvador Allende vai se eleger como presidente chileno. Salvador Allende, ele era representante de um partido de esquerda, eu não me lembro o nome dos partidos, mas em 70 ele vai se eleger, é a primeira vez que um candidato da esquerda se elege para presidente no Chile. Ele se elege depois que se forma uma grande coalizão de partidos de esquerda, se não me engano se chama União Popular, UP, e essa coalizão de partidos de esquerda vai fazer com que ele tenha votos para se eleger. Mas aqui já começa o problema. Por que aqui começa o problema? Salvador Allende, cara, ele foi eleito com 36,2% dos votos. Ou seja, você não tinha que ter maioria para se eleger. Só tinha um turno na eleição e para ser eleito sem maioria, né, sem 50%, você tinha que ter dupla vitória. O que isso quer dizer? Você tinha que vencer nas urnas, na votação popular, e aí caso você não tivesse mais de 50%, a votação ia para o Congresso, e se o Congresso te legitimasse, você ganhava. Ele, indo para o Congresso, faz uma aliança com um partido, se não me engano, democrata cristão, que era o maior partido, se não me engano. Eu não sei muito sobre a política chilena, mas me parecia ser tipo um partido de centro ali, que apoia, né, a candidatura do Allende. Ele tem essa dupla vitória nas urnas e no Congresso e é eleito presidente. Por que isso é um problema? Porque, cara, ele foi votado, né, pela população em geral com 36,2%. 34,8% mais ou menos por cento da população vota no candidato da direita. E você ainda tem um outro candidato que vai ter 27,9% dos votos. Ou seja, você tem 3 candidatos que têm quase 1/3. E você tem 2 candidatos que têm mais de 1/3 dos votos. Ou seja, você não tem a maioria da população escolhendo um cara para o cargo de presidente. E por que isso gera uma instabilidade? E além disso, né, por que vem a instabilidade? Porque ele, quando chega ao poder, ele tenta fazer a via chilena para o socialismo. O que é isso? Ele era um cara de esquerda, que ele acreditava no socialismo, só que ele achava que ele, no poder no Chile, ele poderia fazer o Chile chegar ao socialismo não por uma revolução, mas pelo voto do povo, pela via parlamentar. Por isso, via chilena para o socialismo. Só que ele chega ao poder, como eu falei, ele não tinha apoio da maioria da população. Você tem quase 70% da população que não votou nesse cara, que votou em outros candidatos que estavam no pleito. Então, assim, ele não tem apoio. E logo que ele chega, ele já toma medidas muito drásticas. Como eu falei, o Chile era um país minerador, economia voltada para a mineração. E você tinha muitas mineradoras estrangeiras no Chile. Logo que ele entra no poder, um dos primeiros atos dele é nacionalizar as mineradoras. Ou seja, a capital internacional investida aqui no Chile não chega, agora é tudo do Estado. Abraça, assim, o Estado abraça as mineradoras. É meu, my precious. E, cara, isso, né, como eu falei na outra aula, para os Estados Unidos já ligou o alerta aqui, ó, Nova Cuba, comunismo. E, bom, isso não vai ser bem visto, porque você tem um capital internacional sendo expropriado. Ao mesmo tempo, ele vai fazer outra coisa que sempre dá problema na história, que é começar a caminhar a propor uma reforma agrária. Óbvio que isso vai assim, desagradar demais as oposições.
esse Partido Democrático Cristão que apoia ele, né, já retira o apoio, já começa esse clima de instabilidade e, para piorar, né, a situação dele com os opositores, vai acontecer o quê? É uma série contínua de talvez erros de cálculo que ele tenha tido que levam à ditadura, porque o Chile era um país estável antes disso. Ele vai chegar e falar o seguinte: quero aumentar o poder de compra do trabalhador. Sabe o que eu vou fazer? Vou congelar preço e vou aumentar o salário dos trabalhadores. Quando ele faz isso, primeiro, o gasto público chileno, assim, salta. Tipo assim, mais de 60% de gasto público em relação ao ano anterior. Assim, uma parada bizarra. O Estado começa a gastar muito dinheiro para subsidiar esse congelamento, para subsidiar o aumento dos salários, e ao mesmo tempo ele desagrada os patrões. Por quê? Os patrões estão olhando e estão falando: cara, esse cara aí congelou os preços, a gente aumentou o salário, a gente está tendo que pagar mais pro cara, e o que está acontecendo? A gente está lucrando menos. Os patrões, né, começam uma campanha de desestabilização. As oposições, não só os patrões, né, oposições, vão iniciar uma campanha para desestabilizar o governo do Allende. E essa campanha parte, em grande parte, dos patrões, quando eles fazem o quê? Lockout. O que é lockout? Lockout é tipo uma greve do patrão. Ele passa o cadeado na fábrica e fala: a fábrica está fechada, vou pagar salário, mas ninguém vai trabalhar. Ao primeiro passo, você pode falar: que isso, o cara vai ganhar salário para ficar em casa, de boa, de casa. Não, cara. Porque pensa, Chile é um país latino-americano, um país terceiro mundo. As fábricas chilenas, né, não produziam TV, carro, não era economia de bens duráveis. Eram não duráveis, cara. Era indústria de bens não duráveis. O que quer dizer? Quer dizer que essas indústrias produziam principalmente gêneros alimentícios, coisa que a gente compra, come, usa, né, e descarta. Ou seja, o Chile vai começar a enfrentar uma crise de desabastecimento, assim, muito severa, uma crise de desabastecimento muito severa. E aí, os grupos mais radicais de esquerda, alguns que estavam na União Popular e alguns que estavam fora, que eram muito mais radicais e não quiseram participar da coalizão, esses grupos vão começar a inflar os trabalhadores, inflamar os trabalhadores, e falar o seguinte: cara, F pro patrão, invade a fábrica e trabalha. E os trabalhadores vão invadir as fábricas e vão trabalhar. Eles sabiam o funcionamento das máquinas, eles invadem as fábricas e começam a trabalhar nas fábricas. Quando esse movimento acontece e o governo chileno meio que fica ali sambando, tipo, eu apoio, mas não apoio, não sei o quê, os Estados Unidos vêm, bloqueio econômico. Cara, a gente está falando já da segunda metade do século XX. A economia mundial era uma economia muito... não é os níveis de hoje, mas já era uma economia que estava caminhando para se interligar. Comércio internacional, sempre na história, sempre foi importante para as nações. E aí, cara, o Chile, sem nenhum... realidade de Guerra Fria, lembra disso. Se os Estados Unidos não estão comercializando com o Chile, o bloco capitalista não está. E para lá, década de 70, o bloco socialista já não estava, principalmente cabeçado pela União Soviética, já não estava muito bem das pernas. Sendo assim, a economia chilena ela vai entrar em colapso, ela vai estagnar de uma forma assim, estarrecedora, vai ter uma crise econômica muito, muito, muito severa, a economia vai ficar paralisada, e aí, recorda do que eu falei na outra aula. A economia ficou paralisada, o trabalhador vai para a rua. Trabalhador para a rua e governo nacional desenvolvimentista, ou seja, o Estado investindo na industrialização, Estado investindo na industrialização, trabalhador na rua, os Estados Unidos, isso é o quê? Comunismo. E, óbvio, assim como na Argentina, assim como no Brasil e em outras nações latino-americanas, as classes mais conservadoras vão apoiar os Estados Unidos, vão ficar do lado dos americanos, porque eles estão vendo aquela agitação e eles não queriam aquilo, principalmente uma agitação por coisas que eles não achavam boas serem reivindicadas. Sendo assim, você vai ter o golpe. Lembra, eu falei disso na última aula, falei disso nas aulas do golpe. Os golpes são civis militares. Os governos são militares, mas os golpes são civis militares. Você tem apoio da população, você tem apoio de civis. Os militares sabem que só vão conseguir governar se tiverem legitimação do povo. E aí, né, os militares vão dar um golpe em 73, se eu não me engano, em setembro de 73, ou outubro, agora eu não lembro a data exatamente, não importa muito também a exatidão. Vão dar um golpe. É um dos golpes, né, militares mais violentos. O Palácio La Moneda, né, o Palácio Presidencial, vai ser bombardeado, vai ser fuzilado.
O Salvador Allende fica lá dentro em horas de agonia, ele faz pronunciamentos no rádio dizendo temos que resistir, as classes trabalhadoras resistem, né? Você já tinha um clima de enfrentamento muito grande, né? As classes trabalhadoras chilenas já tinham grupos armados, vias armadas para esse confrontamento, mas o exército, eles tinham muito mais poderio, eles dão esse golpe, o Salvador Allende, né, fica dentro do palácio por muito tempo e sai do palácio morto. As pessoas, até hoje, tem uma discussão muito grande se ele se matou, né? Se ele foi suicidado, não, se ele se suicidou, como é a versão oficial que diz que ele se suicidou, ou se mataram ele. Tem gente que fala que ele se suicidou, que viu ele se suicidando, tem gente que fala que ele foi assassinado. A gente pode pensar, a ditadura falando que ele se suicidou? Não, ele foi assassinado. Mas a questão é que o próprio pronunciamento dele no rádio, ele falando no rádio, você pode procurar até no YouTube que tem lá, ele falava tipo, eu vou dar minha vida pela democracia chilena, só saio daqui morto. E o que muito se especula é que ele tenha se suicidado para tentar ser um mártir que salvasse o país de um período de ditadura, que salvasse o país daquele golpe, né, que estava se dando ali naquele momento. Que isso não vai acontecer, o golpe vai ser dado. O líder do exército na época não concorda com o golpe. O exército chileno não tinha uma tradição, assim como o exército brasileiro, por exemplo, como o argentino, de ser interventor, eles não participavam muito da política. Então, o chefe do exército era um cara, o primeiro comandante, né, do exército, ele era um cara que ele era meio legalista, ele não concordava com isso, ele sai, ele renuncia, e o segundo na linha de comando era Augusto Pinochet. Pinochet vai entrar no poder e vai iniciar o período de ditadura chileno, que vai de 73 a 90. A ditadura chilena, cara, é uma ditadura, assim como a Argentina, muito violenta. E a ditadura chilena ainda tem um quê a mais, porque além de ser uma ditadura contra os comunistas, etc., foi uma ditadura muito personalista. O Pinochet governa de 73 a 90. A ditadura inteira, ele é o líder da ditadura. Então você tem toda aquela propaganda em torno do seu próprio líder, não só em torno do país, mas do líder, né? E ele perseguia qualquer tipo de oposição, né? Nesse sentido é importante falar, até hoje os dados são atualizados, né, pelas comissões que investigam os crimes da ditadura, falam 40 mil pessoas afetadas pela ditadura, e quando eu falo afetado é preso, deportado, torturado, gente que foi para o exílio, e por volta de 3.500 mortos pela ditadura chilena ao longo de 17 anos. No campo econômico, que é o campo pelo qual a gente conhece a ditadura chilena, né, você teve a experiência neoliberal, né? Os Estados Unidos meio que investem em todas as ditaduras sul-americanas, mas na do Chile é bem escancarada. Enquanto aqui no Brasil foi bastante velado, na do Chile é bem escancarado. Inclusive, né, os americanos vão mandar os Chicago Boys, a galera da escola de Chicago, a galera do neoliberalismo, para vir para o Chile organizar comissões para poder implantar o neoliberalismo no Chile. E é óbvio, neoliberalismo, né? Privatizações em massa, né, aquelas empresas que tinham sido estatizadas, as mineradoras voltam para a mão da iniciativa privada, o resto que tinha do Estado vai para a mão da iniciativa privada, ou seja, você tem, né, a privatização das indústrias, da economia chilena, no geral. Você vai ter saúde, você vai ter educação, você vai ter previdência passados para a iniciativa privada. Inclusive, na Constituição de 1980, o Pinochet, na virada de 70 para 80, na tentativa de dar um ar de legalidade ali para o seu regime, né? Assim como fizeram aqui no Brasil, faz uma Constituição para a sua ditadura. E nessa Constituição, o Estado está desobrigado. Né? O Estado não tem que dar saúde, educação e previdência gratuita para a população. Gratuita entre aspas, né? E o que isso quer dizer? E aí eu vou trazer totalmente para a atualidade. Vou sair lá da década de 80, vou vir para 2019. Tivemos protestos no Chile ano passado, outubro, novembro, dezembro, janeiro deu uma arrefecida, fevereiro deu uma arrefecida, em março estava voltando quando estourou a pandemia e aí os movimentos se refrearam, né? Mas por que esses protestos aconteceram? Porque, cara, o Chile, apesar de ter indicadores macroeconômicos excelentes, é um país muito desigual. Você tem uma parte, mais de 50% da riqueza na mão de 2% da população, e ao mesmo tempo que isso acontece, a educação, eles vivem sobre essa Constituição, ou seja, a educação não é obrigação do Estado, saúde não é obrigação do Estado, previdência não é obrigação do Estado. Muita gente foi para a rua protestar porque
as pensões que as pessoas recebem, que seus avós, que seus pais recebem, estão abaixo da linha de pobreza, cara. Eles percebem que se eles não protestarem, vai ser com eles daqui a pouco. Então eles protestam contra essa Constituição, que é uma herança da ditadura do Pinochet, e que afeta enormemente as classes mais baixas da população chilena até hoje. Eles vão para a rua protestar contra o governo por causa disso. O estopim é o aumento da passagem, mas esses anos, né, de desonestidão, não de desonestidão, ó, desonestidade, não é desonestidade, mas esses anos em que as populações mais baixas estão sofrendo tanto, são o principal impulsionador dessas manifestações que tomam, né, o tamanho que tomaram no começo por causa do aumento da passagem, mas refletindo muito tudo isso, a situação de desigualdade e o quanto o Estado chileno não cuida do seu povo. Ou seja, essas manifestações de 2019 são reflexos da ditadura chilena. Você pode pensar assim, você pode fazer essa relação, tá? Voltando a falar da ditadura, né? Eles têm eu já falei do campo, mas eles vão se alinhar né, a Estados Unidos e principalmente a Inglaterra, vão ter uma relação, ó, unha e carne e unha com a Inglaterra. Vão ter essa relação porque na Guerra das Falklands, né, a Guerra das Malvinas, que eu falei na última aula, eles vão apoiar a Inglaterra, porque no primeiro governo lá da ditadura argentina, o governo argentino se envolve numa guerra com o Chile, então eles vão apoiar a Inglaterra e a ditadura vai acabar ali em 90. O Pinochet vai conduzir esse fim dessa ditadura, percebendo que na América você já tem esses movimentos pelas redemocratizações, etc. Ele vai conduzir esse fim de ditadura, vai se colocar como líder do exército e vai arranjar para si o cargo de senador vitalício da República Chilena. Tu imagina que terror estar no Senado votando uma lei e tal Pinochet, o ditador que matou mais de 3 mil pessoas, torturou mais de sei lá quantas, aqui no teu cangote. Tu imagina o terror que era isso, né? Em 97, ele vai ser preso na Inglaterra por uma ação da Interpol, que é a Polícia Internacional Mundial, né? Por um mandato expedido pela Justiça Espanhola. É uma parada muito louca. Só que ele vai ser preso na Inglaterra. A Inglaterra vai se recusar a mandar ele para a Espanha por causa de idade, porque não achava aquilo certo. E a Margaret Thatcher, ainda viva, vai defender o Pinochet falando: ele foi meu amigo na luta contra os comunistas. Né? Isso é uma coisa inadmissível, né? E aí, por conta desse lobby que ela vai fazer ali com os políticos, o Pinochet vai ser mandado de volta para o Chile, vai ser denunciado no Chile, só que, né, as autoridades, né, judiciais, as autoridades mais altas do Estado, que de certa forma ainda estavam atreladas ao Pinochet, menos de uma década depois do fim da ditadura, vão atestar que ele não teria, né, ele não tinha mais capacidade mental para responder um julgamento, apesar dele, em alguns exames psicológicos, atestar traços de psicopatia muito forte. Vão falar que ele não pode correr um julgamento. E aí o Pinochet vai morrer, eu não sei se ele fica em prisão domiciliar ou se ele vai por conta própria, mas ele vai para um sítio, para uma fazenda no interior do Chile e morre vivendo uma vida boa, né? Infelizmente, esse cara, o ditador, o Crápula, morreu tendo uma vida boa. Enfim, terminei a jornada, falei das ditaduras da América Latina, não falei de todas, óbvio, você tem o Paraguai, que tem, se eu não me engano, é a ditadura mais longa, que dura de 54 a 89, são mais de 30 anos de ditadura do Stroessner, que também morre preso. Você tem outros países latino-americanos, o Uruguai sofre uma ditadura que, se não me engano, dura 12 anos, de 73 a 85. Mas, enfim, falei desses dois casos, argentino e chileno, que são mais relativos, eu acho, para a gente aqui brasileiro, até pelas similaridades da situação pré-ditadura e as situações que levaram aos golpes. Enfim, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!